Oi, gente mais linda desse YouTube, tudo bom com vocês? Eu sou a Rafa do Nerd Duque e tô aqui pra contar pra vocês sobre Shingeki no Kyojin, mais uma vez, acredita? Eu construí as muralhas até o fim, nós sabemos que é pra proteger os titãs do Levi e a vida. Cara, é muito pica, ninguém... Eu sei que vocês adoram ouvir o nosso podcast de 2, 3, 4 horas. Mas hoje a gente vai estar aqui com um pouquinho menos de tempo e a gente vai falar sobre o Shingeki no Kyojin. Sim, eu sei que o Shingeki no Kyojin acabou faz muito tempo, né? Muito tempo, assim, a gente fala muito tempo, parece que foi há 100 anos atrás, né? Mas, enfim, eu quero falar sobre ele agora e é isso, e tá nada bem, né, gente? Vamos lá de psicólogo, psiquiatra. No anime, o Shingeki no Kyojin, nos últimos capítulos, ele finalmente fala sobre a origem dos titãs, né? E dentro dessa origem, a gente encontra uma criatura muito interessante, que é a Lucigênia. Como a gente já consegue ver, né, em muitos aspectos de Shingeki no Kyojin, muitos titãs, eles têm alguma morfologia, uma anatomia parecida com alguns... Pode ser um humanoide, um macaco gigante, um dinossauro, enfim... Bom, no anime a gente tem a Ymir, né, que ela é uma escrava do reino de Eldia. E aí um belo dia, um belo triste dia, enfim, não sei, alguns porcos fogem e aí o rei fala assim mesmo: ah, se vocês não disserem pra mim quem é que soltou os porcos, eu vou arrancar o olho de vocês, já que vocês não precisam de um dos olhos pra trabalhar, né? E aí todo mundo aponta pra quem? Pra Ymir, né? E aí ele decide, o rei fala assim: foi você? E ela não fala nada, e ele fala: então eu vou te libertar, né? Ele solta ela e solta também os cachorros atrás dela. Nisso ela começa a querer fugir. Nisso que ela foge, ela encontra uma árvore gigante e acaba caindo num tipo de lago que tem debaixo da árvore. E é nesse momento que ela encontra uma criatura esquisita, né? Cheia de tentáculos, entre aspas, e perninhas esquisitas. E ela se conecta com aquela criatura. E, bom, possivelmente essa criatura é a tal da Lucigênia, né? No mangá, no anime, a história ganha mais profundidade, né? Nos penúltimos capítulos, quando fala que aquela criatura é a origem da vida. Porque ele fala assim que numa época em que existiam apenas massas desconhecidas surgindo e desaparecendo e ressurgindo e desaparecendo e por aí vai, até que uma não desapareceu, ela sobreviveu. E essa, né, dentro do anime, né, bom enfatizar isso, é chamada de vida, a origem da vida. E adivinha só? É a tal da Lucigênia novamente. Não que na vida real a Lucigênia tenha dado origem à vida, né? Mas vamos lá entender, né? Porque o autor ele nunca confirmou oficialmente que essa criatura é a Lucigênia, mas, né, gente, se você for, por exemplo, em uma das reconstruções que a gente tem no YouTube e tal, você encontra o canal do YouTube da Faculdade Cambridge, e lá tem, né, todo mundo comentando: essa aqui é a tal da Lucigênia de Attack on Titan, e olha... gente, é muito parecido. Bom, a teoria, né, é que a origem dos titãs vem dessa forma de vida primordial que sobreviveu por milhares de anos até encontrar a Ymir, né? Ainda na forma do seu estado primitivo, né? Como se ela não tivesse sofrido nenhum tipo de alteração. E aí ela se conecta com a Ymir e aí ela concede nessa conexão o poder dos titãs. E o resto, né? Enfim, dedo no cu e gritaria. Agora, né, depois desse lindo spoiler, vamos entender o que é essa tal dessa Lucigênia, né? Bom, a Lucigênia, ela é um verme, né, de espiral do gênero Lobopodiano. Oh, que nome esquisito. Sim, o nome é estranho, né? Mas vamos lá. Dentro desse grupo, ele se destaca porque, bem, ela parece uma alucinação, né? A Lucigênia... É mesmo? Bom, ela tem uma estrutura cheia de espinhos que serviam como uma proteção para predadores que na época chegavam a 1 metro de comprimento. Aí, Rafaela, 1 metro? 1 metro, gente. No mundo em que os organismos tinham milímetros de comprimento, imagina um troço de 1 metro.
é muito grande, é um Godzilla. Meu Deus do céu, mas dá muito trabalho! Mas o mais bizarro é que lá em 1800 e lá vai bolinha, um pesquisador achou que... encontrou lá um fóssil que tinha a tal da Lucigênia e ele falou que os espinhos que a gente encontra eram pernas e que aquelas coisinhas mais molengas eram algum tipo de tentáculo sensorial. E aí, só lá em 1900 e lá vai bolinha, onde a minha avó ainda era jovem, minha bisavó ainda era jovenzinha, eles perceberam que não, ela não tinha pernas, que eram só espinhos, e pra piorar, ela não tinha... Tipo assim, né, que é pra piorar. E aí ela não tinha nenhuma estrutura óssea. Tipo assim, não tinha mineralização das vértebras, sabe? Era um animal invertebrado, enfim. E aí, onde que ela vivia? Como é que era? Bom, ela viveu no período do início do período cambriano, em um dos momentos mais loucos da história da Terra. Por quê? Se você prestar atenção em um dos vídeos aqui que eu já tenho no canal, se você quiserem eu faço um novo, né, enfim. A gente vai ter que é esse período, né, da era cambriana. Não, depois, né, de o planeta Terra resfriar, surgir terra e alagar de novo, e ressurgir terra e alagar de novo, enfim, acaba que teve algumas modificações na Terra nesse período de tempo, que era maior nível de oxigênio na atmosfera, a criação da camada de ozônio, os níveis do oceano começaram a surgir e por aí vai. E aí acaba que essas características, formando junto com as características que a gente já tinha dos períodos anteriores, a gente acaba que forma uma grande quantidade de vida e, assim, de uma forma meio experimental, assim, a questão é que foi um período de experimentação da vida, né? Novos seres surgiram, é como se a natureza estivesse testando formatos, características diferentes dos que funcionavam naquela época. Só que aí, com o tempo, né, parou de funcionar, a Terra foi mudando, existe, né, na literatura falando que algumas dessas espécies nem conseguiam deixar algum tipo de descendente, porque não conseguia procriar, né, pela forma como que o planeta Terra era naquela época. E ela era bem diferente da Terra que a gente conhece hoje. Se hoje a gente tem, né, a China lá na casa do caramba, os Estados Unidos lá no outro lado, o Brasil, todo mundo assim, em lugares assim que a gente fala que... Nos lugares que a gente chama de continentes e tal, a gente vai encontrar que naquela época, tipo assim, Brasil lá no Polo Sul, tá ligado? Então, eram locais assim... Por isso que a gente acaba encontrando, assim, por exemplo, lá no norte do Canadá e lá na China, várias casinhas que se encontram esses fósseis, sabe? Como se fossem estruturas que permaneceram intactas ao decorrer do tempo. E aí, né, o que faz a gente até pensar, né, um pouquinho. Muitos desses animais que começaram a ter estrutura nesse período cambriano, ainda sem vértebras, mas com carapaça, cutícula, pele, né, produzindo uma pele mais rígida, né, era um início do mundo mais competitivo e resistente. E aí, se a evolução tivesse favorecido, né, não os animais que são artrópodes, vertebrados e tal, mas sim esses animais esquisitos que têm uma forma de vida complexa, né, mas tipo assim, ainda assim simples, muito provavelmente a gente seria mais próximo possível de uns alienígenas esquisitoides com tentáculos, com 3 olhos, entendeu? Uma vibe meio assim. É interessante a gente notar que algumas dessas criaturas, elas ainda têm algum tipo de similaridade, características que lembram a Lucigênia, como como os vermes de peludo e também as cutículas dos tardígrados, que são aqueles bichinhos assim tão pequititos, microscópicos, quase que indestrutíveis, que a gente encontra assim em algumas plantas, em alguns lugares que tem água, né? Até porque eles evoluíram na água. E também, gente, uma coisa assim que eu achei assim fenomenal sobre a Lucigênia. Sabe aquela coisa de que a vida imita a arte? Bom, nesse caso, os robôs imitam a natureza.
Bom, eu apresento a vocês o robô inspirado na Lucigênia. E para a satisfação de muitos, ele não é um robô gigante que cospe fogo, sei lá, uma coisa assim. Mas ele é um robô. E mais do que isso, ele é usado, né, o objetivo dele é ser usado como uma arma biológica para eliminar, adivinha o quê? E. coli. Eu sei, a gente falando parece uma coisa, um grande mousse, mas aí o mousse virou uma piada, né? Um grande mousse. Como se fosse um grande ato. É a Mas piada. eu gosto do mousse. O mousse é a Eu gosto piada. de mousse, eu ia tomar um Não, mousse de boa, sozinho. mas o mousse virou piada. E é uma bactéria, né, que causa diarreia, né, que é o E. coli. Vamos deixar assim, né, lá dos coliformes fecais e tal. Ou seja, a gente tem um ser bizarro do período cambriano, inspirando tecnologias modernas para eliminar ameaças biológicas. E o que mais me impressiona é que, tipo assim, eu me esqueci o nome do autor de Shingeki no Kyojin, mas, tipo assim, se ele realmente se inspirou na Lucigênia para criar a sua história e tudo mais, faz muito sentido ele ter feito dessa forma, como se fosse uma carapaça, né? A estrutura do Eren na sua forma final de Titã, ou então ela se conectando com a Ymir e tudo mais, porque, tipo assim, dá pra dizer que tinha uma conexão e tal, e até fazer esse paralelo em que o Titã é um mecha de carne, né? É um robô de carne, e aí a gente tem, né, essa inspiração de um robô numa Lucigênia. Enfim, de uma criatura esquisita do Cambriano até um robô moderno, né? A gente tem essa criatura que inspira Shingeki no Kyojin existir. E a gente, enfim, um beijo, ó. Beijos e beijos. Tchau pra todo mundo.